Jim Freaks é considerado um dos 5 melhores usuários de Nen do mundo inteiro. Só que, até hoje, ninguém sabe a categoria dele, ninguém sabe a habilidade principal dele e nem os próprios documentos oficiais do Togashi resolvem esse mistério. E talvez isso seja proposital, porque no momento em que isso for revelado, o mundo inteiro de Hunter x Hunter mudará para sempre. Em 2022, o Togashi revelou, através de uma exposição especial em Tóquio, memorandos pessoais contendo gráficos detalhados sobre a categoria de Nen de dezenas de personagens. Lá nós vimos o Gon como aprimorador puro, o Kirua e Yamato como parte transmutadores e parte aprimoradores, o Kotopi e Shizuku como conjuradores, o Chrollo e a Pitou como especialistas e assim por diante. Porém, a parte mais curiosa é que o Jin não aparece em nenhum lugar dessa lista. E isso não parece apenas algo que o Togashi fez sem querer, até porque ele mesmo desenhou o Jin de forma separada em uma categoria desconhecida. Além disso, o Jin é importante demais dentro da própria obra, o que faz esse mistério por trás dos seus poderes ficar ainda mais interessante. Na verdade, talvez a categoria do Jin esteja escondida porque qualquer resposta simples seria, na prática, uma mentira incompleta. Para falar a verdade, antes do público ver qualquer demonstração de força vinda do Jin, o Togashi já tinha construído a reputação dele como algo parecido como lenda urbana. Por exemplo, quando o Kurapika pesquisa o nome dele no banco de dados da Associação Hunter, a informação aparece protegida por um nível de sigilo raríssimo, o tipo reservado normalmente para chefes de estado ou fortunas realmente colossais. O Jin, de alguma forma, se qualificava para esse mesmo grau de proteção. E existe um detalhe ainda mais irônico plantado bem antes disso. O Satotsu, ainda durante o exame Hunter, fala com admiração genuína sobre um Hunter de ruínas misterioso, alguém que restaurou sítios arqueológicos inteiros utilizando o próprio dinheiro e criou métodos de preservação histórica que se transformaram padrão dentro da própria profissão. O Satotsu descreve esse homem para o Gon sem fazer ideia nenhuma de que ele está descrevendo o pai dele. Isso significa que, antes de aparecer como lutador, o Jin já tinha sido apresentado como uma lenda que apenas poucos realmente conseguem compreender. Pessoal, como sabemos, o Jin saiu da Ilha da Baleia com apenas 11 ou 12 anos para prestar o exame Hunter, e naquele ano específico foi o único a ser aprovado. Isso é comparável a um dos feitos mais raros já mencionados dentro do mangá. O Kirua também passou sozinho na edição número 288 do exame, mas o Kirua já chegava como assassino treinado extremamente experiente e estava na segunda tentativa. Já o Jin fez isso muito mais jovem, na primeira tentativa, sem nenhum conhecimento formal de Nen. Isso sugere que o Jin já carregava desde muito cedo inteligência fora da curva, instinto de sobrevivência, talento natural e uma leitura extremamente rápida do sistema de pessoas ao seu redor. Além disso, mais tarde, o Kite lista uma sequência de feitos dele como Hunter de ruínas: descoberta de sítios arqueológicos importantes, criação de métodos próprios de reprodução de espécies raras e currículo mais do que suficiente para ser promovido a um Hunter de 3 estrelas. Porém, mesmo tendo atendido os requerimentos, ele não vai atrás da promoção, porque simplesmente não se importa com o status formal. O Jin faz apenas o que quer, aprende apenas o que interessa e foge ativamente de qualquer rótulo que tenta prendê-lo. Durante Grid Island, Bisque comenta que o próprio Netero, o Hunter mais forte da própria geração dele, colocava o Jin entre os 5 melhores usuários de Nen vivos naquele momento. Vindo de alguém que conhecia pessoalmente o Zodíaco inteiro e monstros como a própria Bisque, Zeno e outros Hunters de altíssimo nível, essa afirmação carrega um peso absoluto. E o detalhe mais perturbador dessa informação é que o Jin recebe esse reconhecimento sem nunca ter mostrado, até aquele ponto da história, nenhuma habilidade de combate realmente definitiva. Isso sugere que tudo que o público já viu dele até aquele momento provavelmente representava apenas aplicações básicas, quase brincadeiras, muito distantes do verdadeiro teto de força que ele guardava. Um dos exemplos mais absurdos disso é o que ele faz com o próprio filho. O Jin deixa para o Gon uma caixa contendo uma fita gravada, e essa fita fica guardada por mais de 10 anos e só pode ser acessada utilizando o Nen, carrega uma ordem de autodestruição embutida capaz de apagar o próprio conteúdo sozinha, resiste a qualquer tentativa do Kirua de forçar ou destruir ela e continua funcionando perfeitamente depois de todo esse tempo. Pessoal, dentro desse único objeto dá para identificar pelo menos 3 categorias diferentes de Nen operando ao mesmo tempo. Emissão, já que o Jin separa a própria aura de si mesmo e deixa ela presa em um objeto a quilômetros de distância por mais de uma década. Manipulação, já que a fita executa comandos de forma autônoma, incluindo a própria autodestruição programada. E aprimoramento, considerando a resistência física que aquele objeto demonstra contra qualquer tentativa de dano direto. Jin fez tudo isso não em uma arma, nem em uma técnica de combate, fez isso em um objeto comum deixado como recado para o próprio filho. Também, no capítulo 346, o Jin participa de um jogo chamado Pip Play, que envolve mover pequenas bolhas de aura entre os próprios dedos para realizar truques visuais. Nesse momento ele cria várias bolhas simultâneas, controlando forma, tamanho, direção e
e velocidade de cada uma individualmente, deixando até o suposto mestre daquele mesmo jogo genuinamente impressionado. A parte mais interessante é que o Jin trata aquilo com a mesma facilidade de quem gira uma caneta entre os dedos por puro hábito. Para qualquer usuário comum, moldar aura com esse nível de precisão exigiria concentração extrema. Também, durante a eleição para a presidência da Associação Hunter, o Leório utiliza uma técnica própria de emissão para acertar o Jin à distância, fazendo o impacto de um soco aparecer perto do alvo sem contato físico direto. Mais tarde, o Jin reproduz essa mesma técnica, mas não como uma cópia simples. Ele aplica múltiplos golpes seguidos, expande o próprio conceito original e demonstra, na prática, entender o princípio por trás daquela habilidade melhor do que o próprio criador dela. Não é à toa que quando Pariston pergunta diretamente se o Jin consegue copiar qualquer habilidade, ele corrige afirmando que só consegue imitar golpes físicos depois de recebê-los uma vez. Porém, ele não diz que é algum tipo de poder especial, ele apenas fala que é um talento que ele possui. Essa frase, incluída naquele contexto, pode ser parcialmente verdadeira e parcialmente um disfarce cuidadosamente calculado. Afinal, logo depois, o Jin revela que já sabia que aquela emboscada havia sido planejada pelo próprio Pariston, que, naquele momento, queria descobrir qual a verdadeira habilidade dele. Porém, pessoal, é no meio desse pequeno confronto que a real genialidade dele aparece. O Jin percebe que a técnica do Leório provavelmente nasceu de um princípio médico, já que ele é estudante de medicina, e relaciona aquela emissão de aura com percussão clínica, a prática de bater levemente no corpo do paciente para identificar órgãos, tumores ou problemas internos através do próprio som e da própria vibração de retorno. A partir dessa dedução, o Jin cria uma aplicação que o próprio Leório ainda nem tinha demonstrado, uma espécie de ultrassom feito de aura, utilizado para detectar inimigos escondidos através de paredes inteiras. Ele, naquele momento, não apenas copiou o golpe do Leório, ele encontrou o princípio médico escondido dentro da própria técnica e construiu, a partir disso, uma aplicação superior à do criador original. O Jin também, durante esse combate, demonstra o uso de projéteis de Nen capazes de atravessar superfícies físicas inteiras, acertando alvos escondidos atrás de barreiras sem contato visual direto. Combinado com o próprio ultrassom que ele mesmo desenvolveu, isso mostra domínio técnico suficiente para localizar, mirar e acertar um adversário, unindo leitura, emissão e precisão dentro de uma única sequência de ações. E é justamente esse padrão que revela a verdadeira habilidade mais assustadora do Jin: engenharia reversa de Nen. Ele observa a personalidade, objetivo, contexto profissional, lógica corporal e a própria função por trás de qualquer técnica e, a partir disso, entende como aquela habilidade funciona por dentro. Isso é fundamentalmente diferente do Chrollo, que rouba habilidades sob condições específicas, ou do Kurapika, que cria habilidades próprias extremamente condicionadas. O Jin não precisa tomar nada de ninguém, ele entende o princípio e reconstrói a técnica do zero com as próprias mãos. Se uma habilidade de Nen normalmente nasce do caráter, dos desejos e das manias de quem a criou, como o próprio Wing já ensinou, o Jin parece fazer justamente o caminho inverso. Ele olha para a técnica pronta e deduz, a partir dela, quem é a pessoa por trás daquilo. Agora, com todas essas evidências reunidas, existem hoje 3 hipóteses principais circulando entre os fãs sobre a real natureza do Jin. A primeira, e mais conservadora, defende que ele seja simplesmente um emissor extremamente avançado. Essa leitura explicaria bem o soco remoto, o ultrassom, os phasing bullets e até a própria fita, considerando que emissão, manipulação e aprimoramento aparecem próximos entre si dentro do ratio de uma pessoa. O próprio teste de personalidade do Hisoka descreve emissores típicos como impacientes e um pouco desleixados, o que também combina com o comportamento do Jin, sempre provocando quem está ao redor e agindo primeiro por impulso, justificando depois. Já a segunda hipótese, mais ousada, propõe que o Jin seja algo equivalente a um universalista, um conceito que nem existe formalmente dentro do próprio sistema oficial da obra. Isso significaria que o Jin é alguém que rejeita completamente a ideia de se prender a uma única categoria ou a um ratio fixo, tratando o Nen menos como um hexágono de limites e mais como uma linguagem universal que ele aprendeu a entender por completo. Essa leitura explicaria a facilidade absurda dele de aprender, adaptar e melhorar técnicas alheias, algo que a hipótese do emissor puro não cobre totalmente. Dito isso, existe ainda uma terceira hipótese e talvez a mais repetida entre as pessoas: a possibilidade do Jin de ser um especialista, a categoria mais rara e mais difícil de generalizar dentro de todo o sistema, historicamente reservada para habilidades que fogem completamente do padrão comum, como acontece com o Chrollo, Pakunoda e a própria Pitou. Se essa hipótese estiver certa, a habilidade do Jin simplesmente não seguiria nenhuma regra comparável às demais categorias, o que ajudaria a explicar o porquê nem os próprios memorandos pessoais do Togashi conseguiram ou quiseram encaixá-lo em nenhuma lista fechada. Pessoal, vale reparar que nenhuma dessas 3 hipóteses precisa necessariamente se excluir por completo. É perfeitamente possível que o Jin tenha nascido com uma afinidade natural forte, próxima à emissão, e que essa base tenha se tornado apenas o ponto de partida para um domínio muito mais amplo, construído ao longo de décadas de estudo obsessivo sobre a própria natureza do Nen. Nesse cenário, ele seria ao mesmo tempo tecnicamente um emissor, mas funcionalmente algo muito mais próximo de um universalista ou de um especialista, dependendo unicamente de qual situação específica ele decide enfrentar naquele momento.
passado. No fim, a pergunta qual é a categoria do Jin talvez nunca tenha uma resposta simples, porque ele pode ser ao mesmo tempo as três coisas sem nunca se prender totalmente a nenhuma delas. Seguindo, como nós sabemos, o Jin foi um dos criadores de Greedy Island, um jogo inteiro construído em cima do NEM em escala absurda. Cartas com efeitos variados, teletransporte, regras automáticas, monstros programados, condições complexas e aura distribuída por uma ilha inteira. Ninguém sabe exatamente qual parte específica dele foi criada pelo Jin, mas a própria participação nesse projeto já indica domínio avançado de sistemas, compreensão de NEM quase programático e capacidade real de trabalhar com condições em escala coletiva, não apenas individual. Além disso, o Jin capturou o Razel, um emissor extremamente poderoso, transformando-o depois em Game Master do próprio jogo. Ou seja, se o Jin conseguiu subjugar alguém do calibre do Razel e depois mudá-lo porque simplesmente acreditou nele, isso significa que a sua força e autoridade são completamente fora do comum. Dito isso, existe uma forma elegante de resumir o que a gente falou. Talvez o Jin enxergue o NEM do mesmo jeito que um linguista enxerga idiomas diferentes. Enquanto a maioria dos usuários possuem essencialmente uma língua materna fixa, o Jin parece capaz de aprender gramáticas inteiras sob demanda. Isso também explicaria o contraste evidente entre ele e o próprio Gon. O Gon é simples, direto, instintivo, movido por emoção pura e força que explode no calor do momento. Já o Jin é complexo, evasivo, analítico, movido por uma compreensão fria e cálculo silencioso. Ou seja, enquanto o Gon luta sentindo, o Jin luta entendendo. E, mesmo tendo sido um pai fisicamente ausente durante praticamente toda a infância do próprio filho, ele constrói a jornada inteira do Gon como uma espécie de teste indireto, através da fita, de Greedy Island e de uma sequência de pistas plantadas que obrigam o filho a crescer sozinho. Essa mesma lógica indireta explica também por que o Jin nunca apareceu como professor tradicional em nenhum momento da própria obra. Ele não senta ao lado do Gon para explicar NEM passo a passo do jeito que o Wing faz com o grupo inteiro logo no início. Ele constrói ambientes, deixa ferramentas, planta desafios e observa de longe o resultado, exatamente como faria alguém acostumado a estudar sistemas complexos sem interferir diretamente neles. Isso, pessoal, reforça mais uma vez que o próprio ensino dele funciona como extensão direta da forma como ele enxerga qualquer tipo de conhecimento, como algo que precisa ser descoberto por dentro e não recebido pronto de fora. Agora, olhando para frente, existe um motivo forte para o Jin se tornar uma das peças mais importantes assim que a expedição alcançar o continente escuro. Esse território é, por definição, o lugar onde as regras humanas colapsam, cheio de calamidades, criaturas de fenômenos que a própria ciência conhecida ainda não consegue explicar. Um usuário preso a uma única habilidade fixa pode até ser extremamente forte, mas continua limitado pelas próprias condições daquela técnica específica. O Jin, por outro lado, parece exatamente o tipo de mente construída para prosperar ali. Improviso constante, leitura rápida de sistemas completamente desconhecidos, adaptação imediata, ausência total de apego a uma única técnica, conhecimento arqueológico extenso, domínio de línguas antigas e experiência prática decifrando mecanismos que ninguém mais consegue entender. O continente escuro provavelmente não vai recompensar quem carrega a técnica mais forte no papel, vai recompensar quem consegue compreender as regras que absolutamente mais ninguém no mundo é capaz de decifrar. E é exatamente por isso que o Jin pode se tornar, quando finalmente entrar em cena, uma das armas mais perigosas que a humanidade tem disponível para sobreviver àquele lugar. No fim, pessoal, agora que chegamos aqui, podemos concordar que o Jin não parece especial porque possui uma habilidade absurda e isolada. Ele parece especial porque entende o NEM em um nível tão profundo que consegue reproduzir, adaptar e melhorar técnicas alheias como quem demonstra e remonta uma máquina complexa só de olhar para ela funcionando. Enquanto a maioria dos usuários de NEM cria uma habilidade para expressar quem é, o Jin parece fazer o caminho inverso. Ele entende quem você é e, a partir disso, entende a sua própria habilidade antes mesmo de você explicar ela. Talvez o Jin nunca tenha mostrado o poder principal simplesmente porque não existe um único poder principal para mostrar. Talvez o verdadeiro alcance dele pode ser justamente essa liberdade de aprender com o tempo e com as pessoas. E é exatamente por isso que qualquer aparição futura dele, seja no continente escuro ou seja em qualquer outro confronto reservado para a reta final, tende a carregar um peso completamente diferente de qualquer luta já mostrada até hoje. Afinal, é difícil alguém descobrir contra o que está lutando quando o adversário é alguém que aprendeu a entender o próprio NEM como se fosse um idioma universal. Bom, agora me conta aí embaixo. Você acredita mais na hipótese do emissor avançado, na do universalista ou na do especialista clássico? Também, você acha que o Togashi algum dia vai confirmar oficialmente a categoria dele ou prefere que esse mistério nunca seja resolvido de verdade? E por fim, você espera ver o Jin brilhando de verdade justamente dentro do continente escuro ou acha que ele vai continuar sendo, até o fim da obra, essa presença quase invisível que só age nos bastidores? No fim, se você chegou até aqui, eu só te peço duas coisas: se inscreve no canal e deixa o like. E caso você queira entender um pouco mais o que está acontecendo no universo de Hunter x Hunter, clica nesse vídeo que está aparecendo na sua tela.